você vê, por exemplo, e eu tô cansado de concordar com o Tony de Paula, tá? Mas o Tony de Paula entende essa questão muito melhor do que algumas pessoas que se colocam por aí como grandes pensadores, analistas políticos, e ele criticou mesmo a exclusão da Polícia Federal no combate ao crime organizado. A fala dele foi perfeita, viu, André? Dessa vez eu vou dar o braço a torcer, eu vou ter que aplaudir, porque não me parece que ele usou de uma demagogia para defender os seus, para defender interesses próprios. Não me parece. Não vou botar mão no fogo por ninguém, principalmente pelo Tony de Paula. Mas no caso lá das favelas, a gente entende que tem uma questão muito próxima dele, que é o irmão, que é favelado, e é pai de um menino que tá lá no Comando Vermelho, um cara que entra e sai do crime organizado. Isso aí, então, tá muito próximo dele. Já essa questão aqui, ele fez uma análise bastante interessante, a gente vai ter que ver, desculpa, viu? Eu subo a essa tribuna no dia de hoje, terça-feira, com a mesma preocupação que todo o povo brasileiro passou a ter quando teve conhecimento pela imprensa do relatório do deputado Derrite, por quem nós temos um profundo respeito, sobre a lei antifacção, um projeto de lei enviado pelo governo federal a esta casa, que obviamente precisa ter alguns ajustes que caberá a esta casa fazê-lo. Porém, o relatório que nos chega primeiro é um relatório que, infelizmente, contém um processo ruim, porque ele limita a atuação da Polícia Federal no primeiro relatório, fazendo com que a Polícia Federal só pudesse atuar contra as facções criminosas nos estados, caso fossem intimadas, chamadas, convocadas pelos senhores governadores, o que seria um horror. Agora, devido à pressão popular, houve um ajuste nesse relatório do deputado Derrite, mas ainda continua ruim. Por quê? Porque coloca a Polícia Federal não como protagonista, eventualmente, de uma investigação contra o crime organizado nos estados, mas mantém a Polícia Civil como detentora destas investigações e, eventualmente, a Polícia Federal, querendo participar, poderia participar. Ou seja, mesmo nesse novo relatório, ainda há uma limitação de atuação da Polícia Federal. Ora, senhoras e senhores, o crime já é um crime que não é mais local, é um crime nacional. As facções criminosas, o narcotráfico, ele é um narcotráfico que passou dos limites da nossa nação. É um narcotráfico que está em outras nações, o PCC, o Comando Vermelho. Nós precisamos da Polícia Federal. Aí a minha pergunta é, por quê? Porque, meu irmão, pelo amor de Deus, o tipo de ação como esta não veio me dizer que foi uma infeliz coincidência ou que foi um relatório mal redigido. Não há criança aqui. Há interesses de limitar a atuação da Polícia Federal. Agora, a pergunta é, a quem há o interesse? Quem se beneficia escanteando a Polícia Federal das investigações contra o crime organizado? Eu vou dizer a quem? Os verdadeiros patrocinadores do crime organizado nesse país. Porque o crime organizado que você vê não é o mais perigoso, o da favela. O da favela é apenas a ponta do iceberg. O crime organizado já chegou na Faria Lima. O crime organizado está nas fintechs. O crime organizado está no patrocínio do jogo de azar. Está no financiamento de campanhas políticas de alguns deputados e senadores, vereadores, prefeitos e governadores. E só há uma possibilidade de uma investigação séria que quebre as pernas do Comando Vermelho e do PCC e do crime organizado. É a investigação aprofundada da Polícia Federal. Só para os senhores terem uma ideia, o crime está tão organizado que não adianta entrar na favela e pegar fuzil. Não adianta entrar na favela e matar criminoso. Por quê? Porque vai ter mais fuzil, vai ter mais criminoso e nós não tomamos o território. Nós precisamos tirar
a perna do crime, quebrar a perna do crime. E para isso, precisamos pegar o financiamento do crime. Quem ganha com o crime organizado? E para isso, nós precisamos fazer um enfrentamento sério. Eu rogo ao presidente Hugo Mota que cumpra a sua palavra com o povo brasileiro. E não permita, em hipótese alguma, que a Polícia Federal deixe de ser protagonista na investigação contra o crime organizado nesse país, que é muito mais do que o crime da favela, que é muito mais do que o crime que porta fuzil. O crime organizado nesse país é tão organizado que ele está circulando a Praça dos Três Poderes. Rapaz, ele tem um time muito bom, né? Porque assim, eu acho que ele saiu na hora perfeita aí do bonde, né? Porque, cara, todo mundo, depois que o Derrite fala, quando o Derrite colocou aquele elefante na sala para tirar a Polícia Federal das investigações, muita gente abraçou e muita gente concordou. Só que ninguém imaginava que ia dar ruim, né? Cara, ele já saiu rápido. Ele assim, eu não sei se é verdade. Ele é ligeiro. Mas ele tem um time muito bom nessa coisa da política. Isso tem que admitir. Foi ligeiro, porque acredito que ele enxergou lá na frente o quanto isso repercutiria mal na imprensa, repercutiria mal entre o povo, porque se você for parar para pensar, na imprensa, dentro da população, a Polícia Federal, ela não tem a imagem negativa que a Polícia Militar tem. Não. Muito menos a que a civil, que tem uma imagem um pouco melhor que a militar, mas ainda assim você é mais próximo dela também, então você convive mais com ela, você vai fazer um BO na delegacia, o delegado te trata mal, o escrivão te xinga, enfim, pode acontecer, mas coisas que vai te deixando um pouco desesperançoso com a Polícia Civil. A Polícia Federal não, porque você não tem, né, essa vivência com ela, e por quê? Em tese é uma polícia de excelência, e é uma polícia que faz investigações profundas, principalmente se a gente parar para pensar aí, dentro do crime organizado, ela é essencial. Porque o crime organizado é transestadual e transnacional. Ele não é uma coisa que acontece lá no morro onde foi feita aquela chacina no Rio de Janeiro. A fala do Ottoni vai além, porque até gente de direita que se diz liberal e tal, não sei se você acompanha alguns, eu acompanho alguns, sim, e eu vi eles comentando no dia da mega operação o seguinte, não, mas a esquerda está inventando essa história de que os chefões ou pessoas aliadas ao crime organizado estão na Faria Lima, estão financiando campanhas, já lavaram o dinheiro e já lavaram também a imagem, hoje estão de terninho e gravata por aí. Cara, é verdade. Você tem um chefão, a figura clássica do chefão, com metralhadora isolado no morro? Tem também. O cara já construiu um forte para morar, mas ele tá lá, existe também. Existe. Uhum. Só que principalmente se a gente pegar o PCC, que já não é mais tão tradicional quanto o Comando Vermelho, brother, o negócio se espalhou de uma tal forma que ele é uma hidra. Você mata uma cabeça, vem outra. Não tem mais como você controlar de uma maneira como você controlaria o crime organizado na favela nos anos 90. Sim. É muito diferente. O pessoal esquece que é uma empresa, cara. O PCC é uma empresa, cara, que tem um CEO que ninguém sabe quem que é, de verdade, de fato, quem que é o grande manda-chuva lá, que tem diretores, que tem gerentes, que você tem gerência regional, diretoria regional, que trabalham com diversos ramos, não é só com venda de drogas. Se eu não me engano, não sei qual estudo, eu não lembro se a gente falou desse estudo aqui ou não, mas falou que a questão da venda de cocaína hoje representa menos de 10% da receita bruta do PCC, lá o estudo que eu vi. O que dá dinheiro para os caras hoje é adulteração de combustível e qual que era a outra? Era adulteração de combustível e tinha mais uma. Depois eu lembro qual que era aí. Cara, então, eles diversificam. É uma empresa capitalista, cara. Isso que o pessoal não entendeu. Eles têm aquela visão, que aliás é uma visão que é ótima para a extrema-direita, de colocar aquele estereótipo do moleque de chinelo, aquela camisa surrada para fazer a touquinha lá só com os olhos de fora e o fuzil no ombro, para falar, não, estamos matando esse cara aqui é o bandido, esse cara aqui é o chefão. Não, cara, é outra coisa, é uma empresa. Uhum. Não muda. Tem lógica de lucro, tem lógica capitalista. A única coisa é que mata. Eventualmente tem que resolver as coisas dessa maneira, né? Exato. Mas é isso, né? A fala dele foi perfeita porque não tocou só na defesa, a Polícia Federal,
que seria o esperado para fazer aquela média, né, dentro da direita, um pouco mais do centrão. Não, foi além e colocou o dedinho na ferida e deu uma mexidinha nela. Porque é isso que os bolsonaristas não querem falar, eles não querem fazer essa associação. Não, tá com as fintechs, tá com a Faria Lima, eles não fazem essa associação, eles continuam ainda brigando com os fatos. Para eles o problema é o moleque de camiseta amarrada lá e o chinelão Kenner. Para eles é esse o problema. Ah, matou 120 desse? Beleza, a gente comemora aqui, celebra o mar de sangue. E semana que vem, o que vai ter acontecido? Nada, absolutamente nada, nada. E aqui é aquele papo, pelo menos a minha parte, eu não tô falando que eu tô defendendo o moleque que tá ali também tocando terror no morador de favela, porque o morador de favela também se sente ameaçado por esse moleque. A questão é que não resolve. O papo não é defender bandido, o papo é que não resolve. O papo é que não vai amedrontar ninguém. Por quê? Porque pro chefão, 120 é só mais um número. Ele pode colocar o 120 amanhã no lugar desses moleque. Não muda nada para eles. Nada, enterra os corpos, já era. Mais 120 novo. 120 soldados, 120 peixinho ali, ó. Peixe pequeno. Põe aí na rua, acabou. Se morrer de novo, a gente põe de novo. Tá? Então, é um papo que a gente beira muitas vezes na irresponsabilidade, na infantilidade, e o pior, vindo do cara que é secretário de segurança aqui de São Paulo, deputado federal, e ele meteu essa mesmo, para ver se a sociedade e a mídia e a direita ia bancar. É como você falou, o Ottoni na hora já parou, opa, né? Assim, o vermelho lá falou, não, não é por aí. Mas faz parte um pouco do que a narrativa que a extrema-direita tem desde a época que o Lula ganhou, né? Que chamar de a PF de a Gestapo do Lula, né? Gestapo do Xandão, né? Sim. Eles estão demonizando, assim, vamos dizer assim, eu sei que também é por causa que eles estão tentando livrar o rabo do Bolsonaro, mas não é só do rabo do Bolsonaro que vive a extrema-direita, a gente tem que lembrar disso. O rabo do Bolsonaro manda em tudo? Você só consegue fazer as coisas na política com o Bolsonaro dando beijo a mão dele? Sim. Mas eles têm outros interesses também que seriam bons para ele que a Polícia Federal ficasse longe, né? Você vê aí muita gente querendo muita distância, né? E dá para ver assim qual foi o perfil dos governadores que mais comemoraram, né, essa saída da extrema-direita, né? Os mesmos de sempre, né? Não precisa nem falar os nomes. Não, exatamente. Vamos ver aqui o Lucas Silva que ele fala. São 3 gerações inteiras passando por isso. Desde 1980. Querem que mude como? R-Boot. E se Langley quiser e quer, o tráfico na América Latina não acaba. Tadinho, tá difícil ser macho. André é brabo. A gente também trocou uma ideia com ele lá no Tadinho. Tá difícil ser macho? Saiu com a cabeça fervendo e o ego em crise. Lili, pelo aquilombamento da live da Galãs. Você foi no... Eu Tadinho, fui. Cara, aliás, um abraço para os dois aí. É um podcast aí que tem uma ideia bem interessante, né? Aliás, sigam eles lá, que é um amigo meu lá de São Bernardo, lá que a gente tocava, via heavy metal, era cabeludo na época, tá? Ainda não. A gente teve alguns aí que se salvaram aí, não foram pro mundo do conservadorismo do rock AC/DC e Rogério Ceni aí, foram pro outro canto, né? Que bom, que você tem aí, que os brothers não virou Benjamin Bach. Daí eles têm um podcast é um podcast que basicamente é um monte de homem tentando discutir assim, por que a gente faz tanto mal à mulher? Por que a gente é tão escroto? Sim. Acho que a ideia é interessante. A gente fica meio discutindo tal, por que a gente faz tanta merda? Essa é a ideia do podcast, achei legal. Muito bom, cara. Muito legal. Depois vou até ouvir. Fernando Minucci. Minha mãe estava ouvindo a fala do Ottoni e achou de verdade, pelo teor do discurso, que era o Boulos. Caberia, né? Caberia. Concordando mais uma vez com o Ottoni de Paula. Disse o Flávio. Ottoni cantando pro Derrite. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. Falta de opção fez vários menorzinhos formar na boca. Emerson Almeida, essa situação mostrou que é a direita que não tem nada para a questão de segurança pública. Minha crítica ao ICL é quando dizem que essa pauta é sensível à esquerda, como se o debate devesse ser reduzido a sangue e lacração. Não, eu acho que assim, vou dar meu palpite sobre isso. A questão é que às vezes é uma hesitação de parte da esquerda, uma hesitação, não estou dizendo que é sensível, eu concordo que exista uma hesitação, no entanto, é como você mesmo disse,
é um tema super complexo e que não passa só por matança, né? Por subir o morro e descer bala. Realmente, isso não é o que vai resolver a situação. Não sei nem se alguém chegou, acredito que não, que ninguém defendeu algo assim lá. Mas é uma pauta que, cara, você precisa pisar em ovos mesmo. Ela acaba te levando a hesitar, vários comentários. Não é fácil, não é uma pauta simples, não é mesmo, não é tipo assim, fim da escala 6x1, tá ligado? Que, pô, se você for trabalhador, automaticamente você já adere. Aí depois, óbvio, você vai pensar nos impactos econômicos, fazer estudos e tal, mas essa pauta em si, ela é muito mais complexa e difusa até dentro das ideologias, né? A direita pode ter majoritariamente um posicionamento, mas nem todo mundo lá tem aquele posicionamento, assim como também eu acredito que seja na esquerda a questão da segurança pública. Eu quero comentar sobre uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar e mudar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Leonardo, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Léo conseguiu fazer quase 26 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 120 reais logo no primeiro dia. Mas Bege, isso significa que você vai fazer o mesmo no primeiro dia que você começar a aplicar o que vai aprender? Não. Pode ser que você faça mais ou não, ou faça menos no primeiro dia. Mas talvez no segundo, no terceiro, você consiga aplicar todo o ensinamento daqui. Depende de pessoa para pessoa. Igual a Fernanda, que também assistiu às 3 aulas gratuitas com o Clayson e salvou 104 dólares no primeiro mês, que dá um pouco mais de 520 reais a mais. Clica no link que está aqui na descrição. Assista as 3 aulas gratuitas com o Clayson e só depois decida se quer continuar. E o que eu quero reforçar é, para você entender como funciona, você precisa assistir às 3 aulas. E para isso, você não precisa pagar nada, só precisa se permitir ver se essa oportunidade encaixa no que você quer para sua vida. Não é fórmula mágica, não é enganação, é trabalho. Mas é um tipo de trabalho que te dá liberdade. Liberdade de tempo, de lugar. Você pode trabalhar onde quiser, com seu celular, com seu computador. Tem gente que começou nisso só para complementar a renda. E hoje está vivendo disso, com mais paz, mais tempo para a família e sem depender de ônibus lotado ou chefe pegando no pé. Se isso ressoar com você, entra no primeiro link da descrição. O Clayson vai liberar 3 aulas gratuitas que mostram tudo passo a passo. É só clicar, assistir e decidir. Mas só de assistir você já sai ganhando, porque abre a cabeça para um outro jeito de ter uma renda extra.